Magic Hour. Pode. Vamos pedir outra cerveja. Tá, boa. Então a gente começa pedindo outra cerveja. Sempre. É. Show. Vai de quê? Eu vou de Coffee Rush. Boa, eu vou trocar então com você. Vou de Realization? Realization. Maravilha, vamos pirar isso aqui. Mari, uma Derê e uma Coffee Rush. Obrigado. Obrigado. E aí, processo criativo? E aí, Show. Não, a gente tem quanto tempo? A gente tem 2 tem horas. 2 horas. 2 horas cravado. 2 horas e 5 minutos. 2 horas e 5 minutos. Tá. A ideia é a seguinte, a gente responder as perguntas que surgem há um tempo sobre o processo criativo mesmo, né? E aí, no nosso Instagram, a galera fica perguntando, tipo, como é que é o processo criativo? Como é que é o processo criativo de tal cerveja? Se o nome vem antes da cerveja, que vem antes do rótulo e tal. A ideia é a gente trocar uma ideia sobre isso e depois respondendo umas perguntas mais diretamente, assim, da galera. Show. Partiu. Beleza? Primeira coisa, a gente já falou sobre a criação da Aux Poucos como um todo. Sim. Sobre o nome da Aux Poucos também, né? Acho que agora as pessoas querem saber mais sobre os líquidos, como eles são criados, os rótulos, os nomes, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, para começar, dá uma geral de como é que você inventa os líquidos, as cervejas da Aux Poucos, assim, tipo, tem um padrãozinho sempre, ou vem uma ideia do nada sempre, ou você pega uma inspiração em algum lugar, como é que é? Acho que a maior parte, a gente troca muita ideia, né? Acho que a maior parte é de vivências mesmo, né? Às vezes indo para um festival de cerveja, e aí pegando uma cerveja ali, provando, falando, caraca, isso aqui tá maravilhoso, mas eu faria alguma coisa diferente, eu encaixaria, sei lá, uma canela. Então acho que tipo, tem a forma de ser na vivência do dia a dia, né? Às vezes indo na feira, provando condimentos e falando, caraca, canela com maracujá é uma parada que... Obrigado. Esses dois são super frescos, eu não imaginaria que ficaria bom, mas pô, deixa eu tentar pegar uma base aqui e ver como é que elas se encaixam. Tem dias que, tipo, outro dia eu tava correndo, por exemplo, e aí eu senti cheiro de cumaru no meio do mato. Tipo assim, tava numa florestinha, eu falei, caraca, cumaru. No Rio? Numa fazenda em São Paulo, no interior de São Paulo. E aí, foi logo depois que eu tinha usado cumaru, só que eu senti ele muito mais fresco. Aí eu pensei, pô, talvez cumaru com pinho, né, que a gente nunca tinha pensado ainda. Mas o lance dele tá direto na floresta me fez ter essa, tipo, remeter, né, tipo, usar o cumaru com lúpulo, né. Então eu comecei a ter essa ideia na cabeça, pô, acho que fazer uma IPA, né, uma cerveja mais lupulada, mas usar o cumaru junto também, tipo, pode encaixar bem. Então às vezes são coisas assim do dia a dia mesmo, e às vezes é quando a gente troca ideia e fala, pô, a gente tem que lançar a cerveja do IPA Day. A gente tem um momento ali específico. E aí vem um fornecedor com um produto novo, tipo uma extração, uma forma de extrair os óleos do lúpulo de uma forma diferente. Aí a gente já conhece, né, quais lúpulos combinam bem, e aí encaixar aquele produto junto com a base lupulada que a gente já tem. Então acho que a gente pode passar por vários, a gente pode olhar o histórico, né, de criações que a gente tem e ver o caso a caso, né, como que a gente criou alguns assim de formas diferentes, né, seja nessa vivência do dia a dia ou um projeto específico que a gente queira fazer, como é o caso da Coffee Rush, né? Uhum. Tu lembra falar sobre ela já. Boa. Você lembra da Coffee Rush, como é que foi? Uhum. Só tomar um golinho da dele antes que eu tô sentindo o aroma dela aqui, cara, da mesa. Então, às vezes vem de algum ingrediente que você viu em algum lugar, ou sentiu o cheiro em algum lugar, ou provou em outra circunstância, tipo, comeu em alguma coisa. Por exemplo, só parênteses antes da Coffee Rush. Coffee Rush. A Sleep Potion, que a gente Pode estava crer. lá na Chapada dos Veadeiros, É isso. e aí o Gustavo, amigo nosso, deu pra gente provar um manjericão e uma tangerininha É isso. da casa dele. E combina absurdamente, assim. Quando você junta tangerina e manjericão, os dois ficam mais fortes, a soma fica mais forte do que as unidades. Como é que é? A soma dos valores. A soma é maior do que os... Não quero produto não é isso. Não, a soma fica maior do que as partes. Boa. É isso. Boa. Pô, Eu foda. acho que nesse caso foi legal, porque a gente tava numa viagem que não tinha nada a ver, né? A gente não tava procurando criar uma cerveja específica, mas a gente foi na casa dele, ele tinha um pezinho de tangerina, e aí, eu não lembro onde que a gente viu o manjericão, não sei se ele tinha acabado de colher alguma coisa, mas a gente tava com os dois juntos ali, a gente falou, caraca, combina bem. Né? E aí, só que a gente percebeu aquilo e falou, beleza, mas então, manjericão combina com frutas. Pô, a gente tava usando muito maracujá na época, né? A gente falou, pô, então talvez em vez do
da tangerina, vamos testar com maracujá. E é o maracujá com manjericão encaixou super específico. Mas é legal pegar essa história, porque assim, às vezes as coisas funcionam muito bem na nossa cabeça, mas quando vai escalar industrialmente, cara, assim, é surreal. E nesse caso, eu fiz o testezinho, né, de bancada, ali deu certo, ficou legal. Aí eu levei pra fábrica e falei, Rafa, pô, a gente tem que fazer isso aqui. Pô, beleza, como é que você faz 2.000 litros de uma cerveja dessa? E assim, a gente comprou acho que tipo 10 quilos de manjericão. Só que o problema do manjericão é que quando você vai usar, você tem que usar só a folha, você não pode usar o caule, né? Porque tipo, extrai um amargor pior, né? Assim, a gente não quer isso. Então mesmo quando você vai fazer pizza e tal, você tira só a folhinha, né? Pra não trazer esse amargor. Então faz isso pra 10 quilos de manjericão. Cara, a galera na fábrica ficava tipo assim, cada um na sua mesinha ali, tirando manjericão. Foram 2 dias disso. Folhinha por folhinha. Então assim, é uma cerveja que não vai funcionar tipo, não vai ser uma cerveja de linha nossa, né? Mas para um projeto, né, de inovação ali, é super legal. Então é legal passar por esse foi um bom caso mesmo, porque passa no momento que a gente identificou os ingredientes que combinam, até o momento que tem que escalar no industrial. Então se eu chegasse pro Rafa hoje e falasse assim, pô, Sleep Ocean virou então cerveja de linha, acho que ele me mata, sacou? Porque simplesmente não dá para manter esse processo diário, né? As pessoas perguntam pra gente por que tal cerveja que é sazonal a gente não faz sempre, sabe? Por que overdrive, por exemplo, a gente não faz sempre, dado que todo mundo quer provar o tempo todo. E tem isso, né? Tem limitações práticas, às vezes, que acabam deixando difícil que a gente tenha uma cerveja sempre, sabe? O processo de fazer elas ou acaba ficando muito cara, ou muito demorada, ou tem algum ingrediente sazonal, ou algum ingrediente que só é difícil de achar mesmo. Tipo, quando tem, a gente tem que aproveitar, sabe? Isso que você falou do processo criativo, você falou uma coisa que eu ia puxar um anzolzinho, um fiozinho, de que, deixa eu contar, vai pensando, eu vou contar uma história então agora também que eu lembrei, que é Conta boa. aí, vai. A gente tava falando de fruta. A gente tá muito sacolado hoje. E tabaquinho. A gente, na época da Orange Sunshine também eu lembro disso, que a gente já testava cerveja com laranja há muito tempo, né? Porque tinha aquela questão da VIT, pô, os copos tem que ter uma VIT e a gente não gostava muito de VIT. Só que a gente gostava muito da ideia da laranja, né? E eu lembro que a gente testou em casa, né? Com polpa, casca de laranja, a gente testou com um monte de coisa e não... Ou então era muito absurdo de conseguir trabalhar tirando a casca de cada laranja para manter como uma cerveja de linha. Ou então, tipo, o aroma sumia muito rápido na fervura. Ou então a polpa mesmo não trazia o aroma que a gente queria. Ou então oxidava depois de um tempo. E na casca não dá para tirar a parte branquinha. Você tem que tirar a parte branca e usar só a corzinha da laranja, da casca da laranja, para tirar só os óleozinhos, senão fica amarga, é um monte de detalhezinho. É o mesmo lance do caule do manjericão da Sleep Ocean. Então, para fazer o nível de qualidade e frescor que a gente precisa, é um processo um pouco mais complicado. E aí eu lembro que na época, a gente estava bebendo muito Negroni, e aí eu lembro da finalização assim, do Negroni só com os olhos, sabe? Você tirava a casca com um instrumento específico, e aí só dava aquela giradinha e subia aquele aroma de laranja. Só que aí a gente fez isso na escala ainda caseira, brincando em casa. Só que para levar para a fábrica, a gente começou fazendo tipo uns extratos caseiros mesmo, né? Tirando a casca e aí colocando imerso em vodka, para conseguir fazer a extração dos óleos. Só que também não dá para fazer em escala industrial. Então a gente conseguiu um fornecedor que fizesse isso pra gente, né? Então basicamente um fornecedor que trabalha com isso. Extração de óleos com álcool, né? Então, aí, assim, da ideia que a gente testou com várias formas de extração da laranja diferentes, a gente chegou nessa combinação final que consegue trazer o maior frescor, né? Maior vivacidade ali do aroma e, ao mesmo tempo, um processo que encaixa numa escala industrial do dia a dia, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade do início do processo criativo, onde a gente tem essa grande ideia, até conseguir escalar isso e manter como uma cerveja de linha, como é o caso da Orange Sunshine. Boa. Eu lembrei que ia falar. Veio. Boa. Você tinha falado que às vezes a gente tem uma ideia ou encontra um ingrediente e tal, e depois para fazer isso em escala industrial é outra história. Assim, tem várias outras dificuldades. Então, a gente viu tangerina e manjericão, a gente provou, e aí no fim a gente acabou encontrando obstáculos no meio do caminho e dificuldades, etc. E viu que tinha uma coisa que funcionava melhor, que era maracujá e manjericão, e aí juntou. Dado que o tema aqui é processo criativo, dá para ligar que assim, o nosso processo criativo assim é muito ideia não falta, né, pra gente desde o início, assim, a gente tem uma caralhada de ideias e aí a gente diz que
o que a Ocus Pocus faz? A gente pega cervejas, experiências da imaginação do mundo, dos sonhos de outra dimensão e traz para a realidade. Ficar fantasiando e pensando em coisas muito loucas e cervejas muito absurdas assim é uma coisa, mas o trazer para a realidade é uma outra. Acho que o que separa alguma coisa que funciona bem de outra, o que você consegue impactar o mundo ou não, é essa habilidade de trazer da imaginação para a realidade. Porque é muito frustrante, né, no processo, e acho que esse é o maior obstáculo na hora de criar, assim. É muito frustrante você ter um monte de ideia aí na cabeça, tá tudo funcionando perfeitamente, cara, vai ser foda, não sei o quê. E aí, para trazer para a realidade, é uma quantidade de obstáculos absurda e nunca fica exatamente como está na nossa cabeça. Nossa cabeça é um ideal de marca e de percepção, de estética ali, o rótulo e a experiência que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar para as pessoas. Mas o líquido também, quando quando você imagina a cerveja que você está querendo fazer, muitas vezes você deve provar e falar, cara, eu imaginei um pouquinho diferente. O nosso processo de aprender foi muito desse, assim, né? A gente traz para a realidade e vê qual é a diferença. Tá, como é que eu faço para ficar cada vez mais próximo do que estava na minha cabeça? E a gente vai indo, né, nessa direção. Nunca fica igual. A gente, dado esses 10 anos, a gente vai fazer 10 anos agora, na Ocus Pocus agora em setembro, né? Mas nesses 10 anos, o nosso processo de aprendizado é basicamente esse, assim, de querer estimular a nossa cabeça para ter umas ideias cada vez mais megalomaníacas, mais incríveis e conseguir ter uma habilidade técnica para trazer para a realidade isso sem perder quase nada. Sempre vai perder. E a gente ter um trabalho mental de a gente aceitar que vai perder. Porque era muito frustrante no início, assim. Tipo, É verdade. pra você com certeza era igual, assim, de... Cara, a ideia era essa, a cerveja tá aqui. E aí, por mais que a gente mesmo goste da cerveja e outras pessoas falem que tá boa e tal, ainda tem aquilo ali que a gente perdeu no meio do caminho, sabe? E são raras as vezes que fica melhor. Acontece, mas são raras as vezes que fica melhor do que estava na cabeça. Isso aí é Quando a isso minha acontece, cara, eu fico pra todo mundo assim, cara, essa que tá em tanque, cara, tá maravilhosa e tal, porque assim, realmente é muito difícil. Geralmente você tem que tolerar um desviozinho da ideia da cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou, de ter o mundo imaginário mesmo, de como a gente coloca, né, aquele plano todo na cabeça e como que vai pro mundo real. Eu acho que você tava falando, uma das coisas que me veio na cabeça foi que, tipo, precisa ter uma boa dose de otimismo pra conseguir fazer isso. Porque quando você pensa numa ideia mais louca, assim, já vem uma porrada de empecilhos de uma vez na cabeça. Mas vai dar ruim por causa disso, disso, disso. Cara, se você já bota na cabeça, cara, dá pra fazer, vambora, eu vou achar... Porque no primeiro momento você não sabe como você vai fazer. Você só gostou muito da ideia, você teve umas formas de como que eu vou conseguir fazer essa extração, mas só no momento que você começa de fato a testar que vem outras ideias que não estavam no primeiro momento. Então acho que esse otimismo de dá pra fazer, vambora, ajuda muito a conseguir trazer essas ideias pro mundo real. Porque senão eu vou ficar um monte de ideias cheio de empecilhos de não dá pra fazer, cara, deixa vir a próxima. Melhor nem tentar. É isso. Isso eu aprendi muito com você também, isso do otimismo, assim, de olhar e falar, cara, vai dar, vambora. Eu não, mas peraí, ver racionalmente, cara, não vale a pena. Mas assim, vale, você passa por esse obstáculo no começo, assim, bota a cara e tal, e funciona. Acho que tem um equilíbrio, né? Porque também, às vezes, é isso. Quando você acha que tudo dá pra fazer, também tem muita coisa e você não consegue priorizar nada. Então, às vezes, é bom ter um certo filtro de como eu vou, de tudo que veio aqui na cabeça e que tudo dá pra fazer, o que realmente eu vou priorizar, porque às vezes é mais fácil no tempo hábil que eu tenho pra essa criação. E você pode perder o foco, querendo fazer tudo, achando que dá pra fazer tudo, ou também você pode querer fazer uma coisa que vai dar uma merda gigantesca e vai achar que vai dar tudo certo. É isso. E aí a gente até que é tranquilo nisso, né? A gente não faz muita merda, não. Às vezes tem umas ideias, tipo, cara, como é que cogumelo vai entrar na cerveja? Funcionar na cerveja. Será que dá? Aí você pergunta pra alguém e a pessoa fala, óbvio que não. Isso é óbvio. Esse é um exemplo legal pra ver, tipo, por exemplo, psilocíbe cubensis. Cara, um cogumelo que a gente tem uma certa afinidade. A gente gostaria de colocar ele, né, como ingrediente na cerveja, só que, dado que não dá, vamos falar sobre ele no rótulo. Então, se a gente cria uma psilocíbe cubensis e não tem o cogumelo em si, mas, cara, a gente conseguiu explorar um pouco da essência do cogumelo. É tipo a mensagem que a gente quer passar com as cervejas. Não precisa... Estar no líquido. É isso. A cerveja não precisa ser a mensagem 100%, porque a gente tem restrições do mundo real. Mas
É isso. Dá para passar Continua mensagem de outras contando, formas. E a gente passa mensagem de outras formas. Isso também influencia o processo criativo bastante. Tipo, na criação do rótulo, assim, já respondendo parte de perguntas que vem. A gente quer passar, primeiro, fazer coisas que a gente goste, ponto. Passar experiências que a gente tenha gostado de ter passado, né? Passar para outras pessoas experiências que a gente gostou Viveu. de ter vivido. É isso. E aí, tanto na cerveja, você prova alguma coisa e, cara, as pessoas precisam sentir isso, quanto na marca, do tipo, cara, tem uma mensagem, algum aprendizado, alguma coisa estética mesmo que a gente quer passar para as pessoas, e a gente coloca tudo junto, né? Uma boa parte do fato de a gente estar vivo até agora, o Fox está vivo até agora, não vou nem falar tipo, de ter ido bem ou não, mas de a gente estar funcionando, é isso de a gente trabalhou o nosso gosto, né, não só sensorial, mas de experiências em geral. A gente viveu e aí a gente pega as melhores experiências que a gente passou e fala, como é que a gente passa a mesma coisa que eu senti? O que eu senti muito bem naquele momento, bebendo aquela cerveja, vendo aquele filme, aprendendo aquela coisa, tipo, eu fiquei meditando, sei lá, meses e aí aprendi um negócio. Eu quero passar isso para outras pessoas, isso me fez bem. E aí tem uma verdade ali que as pessoas conectam, sabe? E você pode até não conseguir explicar isso direito, assim. Você pode, cara, eu quero fazer isso porque eu quero. Rótulo da Derealization, a gente pode falar depois, assim. Eu queria passar aquela imagem meio surrealista e ponto. Você não sabe por que você quer passar. E aí você coloca aquilo, sente que faz sentido e passa, e as pessoas conectam, sabe? Então, com certeza tiveram várias cervejas que você fez que foram assim, cara, eu gostei pra cacete disso. A princípio, assim, pensando, isso não funcionaria, mas eu sei que vai ficar bom. Você vai, faz, fica bom e você passa essa experiência pros outros. E comercialmente pode ser que não funcione, mas acaba conectando com as pessoas de algum jeito, sabe? Vocês sentem essa verdade, né? Tem um vídeo que eu vi ontem do Marco Pierre White, sabe aquele chefe? É um chefe inglês australiano, sei lá, não sei, cabeludão, que ele era chefe do Gordon Ramsay. Uhum. E aí falam que ele foi o cara, aí pra criar polêmica, assim, que é o cara que fez o Gordon Ramsay chorar, porque ele era durão, não sei o que e tal. Aí fez, do caralho. aí fez essa fama toda. Mas ele fala, cara, foda-se Estrela Michelin, por exemplo, sabe? Eu quero fazer a comida que eu goste, que passar para as pessoas uma coisa que eu goste de comer, sabe? Então tem muita verdade ali, as pessoas sentem essa verdade, sabe? Então dá para passar aqui o vídeo. Not what you think they might want to eat, because it's got to be an extension of you as a man. Because if it doesn't become an extension of you, then you'll never be happy cooking. And only cook food that you want to eat. And allow Mother Nature to be the star. And take your inspiration from your early beginnings. And trust me, you might win 2 or 3 stars. Eu salvei para isso. Dá para E passar assim? aqui, para passar. Aqui, tem espaço pra cacete aqui em cima, acho. Dá super pra passar aqui. Mas você estava falando disso, uma parada que eu pensei também, que eu acho que a gente faz muito, e é natural, que é estar atento a essas situações, porque o caso que eu contei ali, eu tava correndo, senti o cheiro de cumaru. Você pode simplesmente sentir o cheiro de cumaru e aí beleza, pô, que legal sentir o cheirinho. Mas eu acho que a nossa cabeça, ela tá 24 horas ligada em como que isso que eu tô vivendo, como que eu direciono isso para algum tipo de criação. Então eu acho que o nosso tipo de criação não é, tipo, tem um prazo ali, eu preciso criar essa cerveja. Óbvio que uma vez ou outra acontece, mas o fato de a gente estar sempre ligado, as vivências do dia a dia já são, no primeiro momento, vividas e já convertidas para uma criação, sabe? Então eu acho que o fato de estar atento a tudo que a gente está vivendo ajuda muito na parte criativa. Total. Em vez de a gente ter, tipo assim, cara, eu tenho que criar várias coisas e estar sempre no limite ali de ter que criar, porque, pô, amanhã é o limite para eu criar aquela parada. Essas vivências suavizam. Você falou no início que a ideia não falta, tá cheio de coisa na cabeça. É por isso. Porque a cabeça tá toda hora criando. Tá toda hora pegando, juntando as coisas e sendo possíveis criações. Isso é muito mais fácil, né? É muito mais natural pra gente. Aí eu acho que conecta muito com o que você falou de ser verdade mesmo, né? Porque são coisas que a gente tá vivendo. Não são coisas que foram artificialmente planejadas. E assim, sem desmerecer, tem gente que, pô, é muito bom fazendo dessa forma. Mas eu acho que da nossa história até aqui sempre foi muito disso. A gente foi vivendo, foi armazenando na cabeça e depois foi convertendo para novas criações. Assim, muito mal comparando, assim, parece que parte grande do nosso trabalho é ser como se fosse uma antena, assim. A gente está meio que captando ideias e
experiências e querendo traduzir para os outros de alguma forma, sabe? Então a gente capta alguns Boa. sinais assim, aí fica tentando traduzir de uma forma que as pessoas vão entender e joga para elas, assim. Às vezes a gente não entende muita mensagem, mas a gente sentiu bem com É. aquilo e a gente passa, sabe? Funciona bem. Mas aí que tá, quando a gente fala que não é só cerveja, assim. Cara, a gente precisa, dado que é uma empresa no mundo real, um daqueles obstáculos de tem o ideal e a gente traz para o mundo real. Cara, pra gente ser uma cervejaria que funciona, que emprega pessoas e que consegue vender para manter essas pessoas trabalhando e ser uma coisa saudável, a gente tem que pensar comercialmente também. Não tem como fugir disso, sabe? Então, o equilíbrio é a gente. Eu sempre falo assim que tem. É como se fosse o comercial num canto e o artístico do outro. E um dos meus trabalhos aqui, acho que a minha responsabilidade maior é puxar o máximo pro artístico possível, porque a gente já descobriu que isso é o que a gente quer fazer primeiro de tudo. A gente quer passar essa coisa que a gente tem dentro para outras pessoas. E é isso que faz as pessoas conectarem com a gente, olharem e falarem, cara, isso é legal, não é qualquer coisinha. É. Não é uma cervejinha que eu bebi que eu gostei. Tem alguma coisinha ali, sabe? Tem um ser humano fazendo uma coisa que ele ama ali atrás, sabe? Então tem essa parada ali que faz as pessoas conectarem. Mas pra trazer pra realidade isso tudo, a gente tem que se preocupar com o custo da cerveja, por exemplo. É. Com Existem restrições, né? a própria Orange Sunshine é uma cerveja que, porra, pra mim é a Ela é um mais, boa- é o melhor exemplo disso. Porque ela pega o comercial e a criação, né? E junta e fala, beleza, é um produto que vai manter a gente de pé, faz parte da nossa sobrevivência comercialmente, e ao mesmo tempo a gente entregou um produto, tipo, único, com nível de criação ali que a gente não tinha visto até então no mercado, né? Eu não tinha pensado nisso, mas ela é eu diria que é o melhor exemplo de cerveja que a gente fez sem abrir mão de nada que a gente acredita, sem abrir mão de assim, fazer uma cerveja que seja leve, que seja tranquila de beber, que não seja cara em comparação com as nossas outras cervejas e que passe o sensorial que a gente quer passar, que a gente gosta de beber, a mensagem também, a Tem uma cara personalidade dela. própria. Isso. E mesmo assim, quando ela vai pro mercado, as pessoas gostam também, sabe? Pessoas que não estão nem aí pra mensagem, pra estética nem nada, elas bebem e gostam também. Então conseguiu juntar todos esses pontinhos, assim. Foi a primeira cerveja que a gente fez pensando, É. assim, sentando pra pensar em tudo, porque antes era gostei disso, tive essa ideia, vamos fazer, vamos. E a gente saia fazendo. É muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil criar uma empresa no Brasil de produto físico que a gente vai criar e entregar para as pessoas, ainda mais de cerveja, que tem um imposto gigantesco, pra... sem pensar nisso, sem pensar em nada comercial, sabe? É muito difícil. Mas agora é processo criativo, né? Não são dificuldades. Mas de fato eu acho que a Orange foi a primeira, né? De demanda comercial. Existe uma demanda comercial. Ah, faz uma vídeo pra mim. Só que a gente só. Eu acho que essa é uma outra coisa também. É não responder na hora, né? Quando vem isso. Tipo, eu não vou te entregar amanhã uma VIT, sabe? Deixa eu pensar um pouco sobre isso. Aí É. ficou essa ideia na cabeça. Aí uma hora, uma vivência dessa da vida. Fala, caraca, essa estação da laranja. Maravilhosa. Aí você consegue entregar, não a VIT exatamente, mas o que a gente acha até que era a dor maior, né, do consumidor. É. Dado que a gente não acreditava no produto VIT. Isso faz parte do processo criativo também, assim. O processo criativo de cerveja em geral, tanto rótulo quanto líquido e tal, ele, como você falou, de vez em quando vem uma ideia de um ingrediente, você fala, como é que eu encaixo isso na cerveja? De vez em quando vem, cara, a gente precisa ser uma cervejaria que sobrevive, que vende, então como é que a gente entra num pedacinho do mercado ali que vai conseguir funcionar bem, que vai conseguir vender bem, mas que mantém a nossa marca forte, sabe? A Orange foi mais ou menos isso. E sem deixar de passar uma mensagem, né, cara? A Isso. mensagem do rótulo da Orange é... Quer falar da mensagem do rótulo da Orange? Sim, tem coisas que a gente não abre mão, assim, de a qualidade da cerveja e a personalidade dela, assim, né? Acho que por isso que a gente fez questão de ter a própria fábrica, que é você que é o responsável, que, cara, você tem todo o controle das cervejas que saem da Aos Poucos, né? Tipo, total liberdade criativa ali, e você sabe o que está sendo feito, você consegue mudar tudo ali, está na sua mão. E a agência dentro da Aos Poucos, que a gente cria toda a marca, o tom de voz e os rótulos, etc. Então a gente tem todo o controle assim. A Orange Sunshine, ela é uma cerveja
vou falar sobre o processo criativo dela para dar uma noção, assim. Porque também, como o Vinícius falou que a ideia de criar o líquido vem de vários lugares, a ideia do rótulo também vem de vários lugares diferentes, cada um é diferente. A Orange Sunshine é uma que a gente pensou, cara, beleza, ela não pode ser uma cerveja com um nome absurdamente difícil pra cacete, que ninguém consiga pronunciar, por exemplo. Tipo Ocus Pocus. Tipo, tem piores. Tem piores, cara. Tem cervejas que a gente fez frases inteiras que não cabem em nenhum tap list de bar nenhum. Assim. Desculpa cortar, mas qual que é a maior, você acha que é a mais sinistra? A mensagem, não necessariamente a mais longa, mas o nome mais sinistro que você já fez. O nome mais complicado? Mais, tipo assim, cara, vai dar merda com o comercial. Porra, tem algumas, cara. Tem algumas, eu sei. Comercial. Não, tem que falar uma, tipo, depersonalization. Depersonalization dá uma travada, dá uma travada na língua. Tipo, a cerveja psicodélica do Arquimago Abraxas também. Tem várias. Mas é muito legal que a galera vai e cria os apelidinhos, né? Tipo, Derealization, Depersonalization, DP. Cerveja psicodélica do Arquimago Abraxas. É isso. Ou cerveja psicodélica, que a gente fala também. E fazer uma musiquinha também das músicas. Né? Tinha outras, Miraia. cara. Pluga, Miraia. Caralho, a gente tem que chamar a Natasha. Bota a musiquinha aqui. Pra cantar, a gente tem que chamar a Natasha, porque ela cantava essas músicas todas. É mesmo. Ela era mega criativa também. Mas voltando pra Orange, aí... Então, a Orange é a seguinte, ela é uma cerveja que ela tem que ser acessível para um monte de gente. Ela não poderia ser uma cerveja que... Ela não é uma cerveja que as pessoas bebem e falam, porra, isso não é pra mim. Tipo, você pode até beber umas 2 ou 3, acha de boa, mas é difícil alguém provar a cerveja e falar, cara, achei muito alguma coisa, sabe? É muito forte. Muita laranja. Muita laranja, sim. Eu não gosto de laranja, então não, aqui... aí temos um problema, né? Inclusive, isso acontece direto, né? Tipo, a pessoa prova, dá nota baixa pra uma cerveja e fala, eu não gosto de laranja. É normal. Mas a Orange Sunshine é uma cerveja super leve, super fácil de beber. Ela carrega muito da personalidade da Ocus Pocus nisso do processo criativo que a gente teve, que cara, a gente precisa pegar a ideia da cerveja lá no mundo da imaginação, no mundo dos sonhos ali, e trazer pra cá de uma forma que não perca nada. E a gente super conseguiu, acho que foi dos melhores exemplos disso. Então ela representa muito da ideia da Ocus Pocus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente passa essa ideia de frescor no rótulo e na mensagem e no nome? Como é que a gente passa parte da personalidade da nossa cervejaria também, que fala de expansão da consciência, de introspecção, de autoconhecimento, de espiritualidade e tal. Então, como é que a gente passa todas essas coisas em uma cerveja só? Então, Orange Sunshine veio do nome dado para um dos primeiros LSDs criados e espalhados pelo mundo, né? Meio que comercialmente, assim. Tem alguns documentários também que falam sobre isso. Foi durante a Guerra do Vietnã, né? Acho que sim. Foi durante o movimento hippie. Não sei se é uma lenda, mas... Foi nos anos 60, 70 ali no movimento hippie, né? E aí teve uma galera que tinha um culto, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que falaram, cara, LSD é o caminho para as pessoas se abrirem e não fazerem mais coisas como guerra, como exploração de outras pessoas, escravidão, etc. Tudo de ruim vem do fato das pessoas não terem a consciência expandida. O LSD é um mecanismo muito incrível para expandir, muito eficaz para expandir a consciência das pessoas. Então eles tomaram para si o trabalho de passar o LSD para outras pessoas. Esse LSD se chamava Orange Sunshine, né? E aí tem uns documentários que falam sobre isso, que a gente pode colocar aqui nesse espação gigante também. E aí, assim, esse nome encaixou perfeitamente por causa do laranja e tal. Perfeito. A cara... É o nome pra cima, né, cara? Orange Sunshine. Eles passam a ideia da leveza e, tipo, cara, é tanto laranja como sunshine, sabe? Tipo, é leve, sabe? Te passa uma vibe boa, sabe? Você fica positivamente relaxado, assim, sabe? São coisas boas ali, sabe? E o rótulo em si, tem o guru, né? Nosso guru. Dá pra pegar aqui as duas. Tem o guru aqui, que foi inspirado no guru que abriu o Woodstock, né, que é primeiro show, entre aspas, do Woodstock, foi uma meditação coletiva ali, né? Irado. E ele começou, não é exatamente ele no rótulo, mas é inspirado nele, então tá ele meditando e tem o sunset ali atrás, né, o
o pôr do sol, que é laranja pra caramba, então já passa essa ideia, a cor do que você vai sentir quando você beber ela, sabe? E, pô, a flor de lótus embaixo dele, todas as plantas e flores atrás, então passa uma ideia de frescor, de leveza, passa a nossa conexão ali com espiritualidade, expansão da consciência, etc. Então a gente juntou meio que todas essas variáveis. Uma coisa que você mostrou, acho que semana passada no Brand Book, que eu achei super legal, até deixando o rótulo, é que cada cerveja tem os elementos também, né? Você falou do guru, você falou da flor de lótus e tal, da laranja. Aí essa é uma pergunta também. É sempre pra ir de linha? Você tem, tipo assim, você sabe que você vai ter que tirar 4 elementos principais para depois trabalhar com esses elementos? Ou é meio que foi coincidência e depois você, do rótulo pronto, você fala, tem um guru, tem uma laranja? Então, Ou é às tipo tudo vezes- meio que ao acaso? Às vezes vem super ao acaso e às vezes eu penso um pouco mais. Assim, acho que ao longo depois de um certo tempo que eu comecei a aterrissar um pouco das ideias, sabe? De falar, pô, eu preciso de um personagem nesse rótulo. Às vezes não, mas eu preciso de um símbolo que eu consiga meio que usar em outros lugares, sabe? Mas antes veio naturalmente, assim. É E eu acho legal que isso. eu acho que dá pra falar da Apacadabra, por exemplo, que a gente Boa. começou, sabe? Já teve uma pergunta que a Lu, que trabalha com a gente, perguntou, que é, cara, por que vocês resolveram fazer o tom? Por que vocês resolveram contar essa história? Porque essa é uma história que a gente fala bastante, né? Que foi a segunda cerveja que a gente fez. Ela tem uma historinha já só no rótulo dela já tem, na Apacadabra. E ela mostra, em parte, a forma que a gente lida com cerveja também. E começa nela uma jornada do herói que vai através da Interstellar, da Miraya, da Event Horizon, da Overdrive e da Supercínios, sabe? Então, lá no começo, eu não tinha esse plano de fazer uma historinha e que era a jornada do herói, etc. Mas é um esqueleto de história que funciona e que é contado há milênios. Mitologia tem esse tipo de história, que é a jornada do herói, que é um personagem principal que ele está na zona de conforto, ele recebe algum chamado, ele sente uma necessidade ou ele é forçado a sair dessa zona de conforto, ele vai buscar isso muito simplificando, ele vai buscar isso, enfrenta dificuldades pra cacete, tenta desistir e tal, e aí depois ele consegue o que ele queria através de um sacrifício grande, ele vira uma outra pessoa e aí ele volta pro mundo normal dele, transformado, e passa essa transformação para outras pessoas. Essa É um bom resumo. é um Bom resumão do que é a jornada do herói. E aí, naturalmente, nesse rótulo, o que a gente tentou fazer? A gente tentou pegar e falar, cara, o nome Ocos Pocos, ele foi um que tentou destilar a forma que a gente faz cerveja, a forma que a gente vê isso, de fazer cerveja, de criar uma cervejaria. A Apacadabra também. A Apacadabra a gente tava conversando, né, há um tempo sobre o que ia estar no rótulo e tal, e a gente pensou, pô, o que é a Apacadabra? Assim, a gente é uma cerveja lupulada, né? Foi a primeira lupulada que a gente fez em fábricas, né, fora de casa. E quando você falou sobre as cervejas que a gente prova e de vez em quando fica melhor do que na imaginação, essa foi um exemplo, foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Porque eu lembro quando a gente fez, e aí ficou pronta, e aí você foi lá na fábrica, trouxe uma garrafa PET, e a gente provou lá na tua casa, no Maitá, e assim, eu senti, assim, ela tava fresquíssima, ela tava que nem a Pliny the Elder, que eu tinha acabado de provar, assim, lá no intercâmbio. Aí eu falei, cara, vamos largar tudo, tipo, A gente chegou lá, vamos viver de Apacadabra. não, vamos embora, porque assim, eu realmente disso. fiquei muito surpreso positivamente, assim, cacete, assim, todas as coisas que a gente perdia um pouco quando a gente fazia em casa, não se perderam mais, então só com a técnica que a gente fazia, com os ingredientes que a gente fazia, a gente conseguiu extrair tudo na fábrica, e ficou foda. Aí a gente tava pensando, cara, o que é importante na hora de fazer essa cerveja especificamente? Tem toda a técnica, todo o estudo que a gente estava fazendo durante anos em casa, estudando sobre os lúpulos, os ácidos e aromas essenciais dentro do lúpulo, a biologia dos fermentos e os processos todos, e refazer, nananã. Toda essa técnica tinha que ser representada de algum jeito, toda essa ciência. E tem a parte natural também, mais espiritual, que é, cara, a nossa forma de pensar e de viver em relação à cerveja, a forma que a gente busca os ingredientes naturais. A gente é muito dependente de ingredientes que vêm da natureza, tipo lúpulo. Cara, se não tivesse
lúpulo tão fresco e tão incrível quanto a gente acha por aí, que as pessoas plantam por aí, a gente não ia conseguir fazer essa cerveja, sabe? Então, tem tanto a parte da ciência e da técnica, quanto a parte da arte, espiritualidade e natureza, assim. Então, o Tom, que é esse astronauta roxo aí do rótulo, ele representa toda essa parte de ciência, que é crucial para funcionar bem, e todo o ambiente, inclusive os índios que estão no visor dele, que estão no reflexo do visor dele, representam a parte artística, espiritual e tal, que também é muito, muito absurdamente importante. Então, a gente começou aí, a ideia de criar o personagem foi porque, cara, é um recurso de contação de história, de storytelling, que você consegue contar uma história com vários personagens meio abstratos, com 100 personagens também, mas um personagem principal, que as coisas possam acontecer com ele, que ele vai aprender durante o processo, sabe? É um jeito muito fácil, muito útil de passar uma mensagem para outras pessoas. Então, naturalmente, a gente resolveu colocar. E aí, a partir disso, esse é o primeiro momento da história, quando ele descobre esses lúpulos, e aí vai evoluindo para outras. A Interstellar é ele saindo desse planeta com os lúpulos, depois tem Miraya, que são as repercussões que rolam quando ele pega os lúpulos, e aí tem Event Horizon, Overdrive e Supersymmetry, que é como se fosse o ápice da história, que é ele tá aprendendo tudo que ele fez, evoluindo e transcendendo na Supersymmetry. É mais ou menos isso. Muita gente pergunta sobre isso mesmo. É. Eu tava olhando o rótulo, eu tava lembrando também, cara. Acho que foi a primeira cerveja que a gente começou a esconder algumas coisas no rótulo, né? Tipo, o conceito de easter egg, assim, acho que na Magic, acho que não foi muito planejado, porque a gente só tinha uma primeira referência ali, mas a Apacadabra começou a ter isso, né? Tipo, tem umas coisinhas escondidas aqui, estão super em pauta aqui no momento, inclusive. E eu lembro que teve essa discussão, não, mas bota pequenininho, dá... Dá pra botar. E até hoje a gente faz isso, né? Acho que isso é uma coisa que diferencia muito, assim, no produto final, né? Porque o que você falou, tem uma história, né? Nesse caso a jornada do herói, mas ainda assim tem mais coisa por trás do rótulo, assim, tem algumas coisas que a gente gosta de alguma forma, algumas coisas que são nossas preferências, e aí quando as pessoas acham também, tipo, as pessoas ficam muito felizes, sabe? Tipo, é isso, às vezes é uma planta, às vezes é tipo um elemento de videogame, às vezes é alguma coisa em relação à espiritualidade, mas às vezes são coisas escondidas, tipo, Escritas. Cara, façam isso. Dizeres legais, sempre tem alguma coisinha escondida também. Então a galera fica muito amarradona de ficar procurando tudo no rótulo, né? E é legal porque isso faz as pessoas ficarem com mais tempo em contato com o produto, né? Valeu, Val. Obrigado, cara. Obrigado. O Val é muito gente boa, né, cara? Ele é muito bom no que ele faz, né? Tô pensando em outras coisas que a gente fez também. Ah, que susto! Eu pensei que fosse vidro, caralho. Aí, se fosse vidro, tá! Você quer qual? Em homenagem a Pandora. Pandorinha? Pandora. Tá. Eu vou querer. Quer que eu leia pra você? De óculos. Não, obrigado. Número 1. Apacadabra. Eu vou querer uma Rush, cara. Rush, Porra. boa. Muito tempo que a gente não... Boa. bebe. Eu tô de boa? Assim tá bom? Se conseguir? Esse aqui? Show. Esse aqui é de boa. Eu tô inteiro aqui? Tá, tem que ficar ligado nesse braço. Show? Tá filmando? Só falta a cerveja. Ah, vamos Falta a pedir. cerveja. A gente pediu? Não. Não. Uma Rush e uma Pandora. Vini, consegue pra gente, por favor, uma Pandora e uma Rush? Valeu. E um mate também. E o mate? Um mate também. Obrigado. Tá. Vamos, a gente deu uma volta do Volta cacete. absurda. A do Coffee Rush. Fala como é que foi o processo de criação da Coffee Rush. Boa. A gente já tinha a Rush, né? A Rush foi uma cerveja que a gente fez em parceria lá com Rafa Costa Silva, né, do La Saia. E eu lembro que na época que a gente criou, ele queria uma parada mais maltada, focado em caramelo, porque, enfim, harmonizava com as sobremesas lá. Então a gente ficou um tempo, a gente fez essa cerveja específica, né? A Rush era uma cerveja de linha nossa. E aí a gente começou a servir elas em eventos também. Acho que, se eu não me engano, foi a nossa terceira receita. Que foi Magic Trap, Apacadabra, Rush e depois Pandora, né? E aí a gente estava no Downtown, Oktoberfest, e aí tinha uma parada no Downtown que tinha que ter pelo menos 4 cervejas. Você precisava, para participar do evento, você precisava ter pelo menos 4 cervejas.
Aí a gente falou, cara, só tem 3. Só tinha produzido 3 cervejas até então. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma quarta, um dos nossos rótulos passando por um filtro, né? Passando alguma coisa pelo filtro. E aí a gente usou café. A gente já tinha testado tipo, o filtro passando lúpulo na Apacadabra. Fala isso de filtro, de usar de filtro. É, filtro. Basicamente, tem a chopeira, né? O barril tá atrás da chopeira. Só que entre o barril e a chopeira, a gente botava tipo uma carcaça com algum ingrediente dentro, né? Então, antes de entrar na chopeira, a cerveja ela sai do barril, passa por esse filtro, né? Faz uma extração mais fresca possível ali na hora, e aí sai na chopeira já com esse aroma, sabor do que for o ingrediente. E aí a gente usava muito lúpulo, né? A gente chamava lá de Randall na época, era o nome que se dava, mas a gente passava a Apacadabra num filtro de lúpulo. Então, além de toda a lupulagem da Apacadabra, ela extraía o lúpulo ali, o frescor na hora, né? Dos óleos do lúpulo. Então a gente já tinha essa ideia, só que a gente falou, cara, vamos fazer com café. Café é um adjunto, é um ingrediente, é um grão que extrai muito rápido óleos, então pode funcionar super bem. Aí a gente colocou a Rush, porque a Rush era uma cerveja com caramelo, a gente pensou, pô, caramelo e café vai combinar bem. E a gente fez no Downtown, botou a quarta torneira, chamou ela de Coffee Rush, né? Acho que chamou só de Rush com café. E aí depois você planejou e falou, cara, beleza, vamos pra Coffee Rush. Mas deu super certo, cara, assim, ficou aquela mistura de café e caramelo, funcionou super bem, a galera, tipo, foi a cerveja que a galera mais pirou. O que eu mais gosto nela é que eu não bebo muito café, muito pouco, mas o café dela não é o gosto de café feito, de líquido café, que é o que você sentia na maioria das cervejas da época feitas com café. Ela tinha um cheiro de pó de café, aquele cheiro foda, que você abre e ali sente o grão de café, sabe? Esse é o cheiro que a gente queria extrair e conseguiu. Eu acho que foi um pouco parecido com o lance lá da laranja, sabe? As formas de extração. Pegar aquele ingrediente e falar qual a melhor forma para aquela extração encaixar na cerveja, né? Porque não necessariamente é a melhor forma de extração para fazer um café ou fazer um, sei lá, um tiramisu. Tem muita gente que usa o expresso já. O expresso é a melhor forma de usar o café. Pode ser, pode. Pô, show. Aí, Vini dando prazer aí pra gente. Aí, pode levar esses aqui também. Show, obrigado. Ah, moleque. Tá ao contrário. Essa é a Rush. Essa é a Pandora. E aí, nesse caso, o café foi isso, né? Assim, usar já o café, a gente chegou a testar, né? Cold brew, tentou fazer, tirar um expresso mesmo, colocar, mas a forma mais fresca possível foi colocar o grão de café direto, passando pelo barril e depois, cara, passar isso para a fábrica e colocar o grão direto no tanque. Só que uma coisa que a gente reparou também é que não podia ficar muito tempo em contato. Então, essa foi uma coisa que mudou muito também a qualidade, porque alguns testes que a gente fez de 2 dias, cara, já começava a dar essa impressão meio de borra de café, sabe? Tipo aquele filtro. E começava a atrair um pouquinho de amargor. Então, hoje, quando a gente faz a Coffee Rush, por exemplo, desde aquela época, a gente deixa ela em menos de 24 horas. A gente bota o grão de café, tipo, à noite e aí já invasa na manhã seguinte. Porque tem que ser uma passagem muito rápida mesmo. Então, acho que é isso. Acho que cada ingrediente vai ter que ser testado, sabe? Para ver como é que funciona, como é que encaixa na base. Mas eu lembro que a partir daí, a gente, nesse evento Downtown, teve uma puta aceitação, a gente se olhou e falou, pô, dá pra criar mais uma cerveja então de linha. E aí eu fui com a missão pra casa de como que eu faço isso na fábrica e você foi com a missão pra casa de como é que eu crio um rótulo a partir daí. Né? Só uma coisa. PV, consegue botar o computador aqui? Porque a gente já vai ler as perguntas que estavam aí no computador. Brigadaço. Tá, eu achei. Q&A. Agora, tipo assim, cara, essa aqui é pra mim ou pra você? Qual que é melhor? Essa é você. Bora. Sim, agora a gente vai responder perguntas que a galera foi perguntando no Instagram e que a gente ouviu na vida. Ordem de criação de cerveja nova. Não tem? Aleatório. Aleatório. A ideia vem
em um dos lugares e aí a gente surge, faz o resto a partir dela. Assim. Às vezes quando a gente tem a ideia de tipo um líquido e aí o resto inteiro vem, às vezes o nome, sabe? Mas Eu acho tem uma que resposta muito boa. uma coisa que ajudou a gente a amarrar um pouco foi criar um calendário de inovação. Então a gente tem um calendário que a gente precisa seguir, né? A gente sabe que a gente precisa sempre lançar pelo menos 2 cervejas sazonais por mês. Geralmente uma é uma reedição de uma sazonal antiga e outra é uma criação nova. Então a gente sabe que a gente tem aquilo no calendário até o final do ano. Então a gente cria no início do ano um calendário do ano e a gente sabe que ali, em cada momento, ele tem um lançamento novo. Aí acho que a partir daí o Pedro faz o trabalho dele mais de criação do nome mesmo. Eu passo um pouco da ideia do que eu quero de estilo, tipo, cara, tem que ser uma IPA, vai ser uma Hazy IPA. E aí eu falo um pouco para ele do sensorial, aí ele retorna, já começa a ter ideias das referências, para onde vai o rótulo. Ou então, às vezes, você fala assim, cara, eu quero fazer uma parada tipo cartas de tarô, sabe? Como já foi, como vai ser agora pro IPA Day. E aí, a partir das cartas de tarô, eu tento também imaginar, às vezes eu tento imaginar tipo, que lúpulos poderiam combinar com isso. Assim, não é uma regra, mas eu acho que fica nesse meio que bate e volta, né? Então não tem uma ordem certa, mas esse calendário de inovação ajuda pelo menos a gente ter um pé no chão do que a gente precisa criar, né? Precisa partir de algum início, assim. Então, realmente, assim, no final, a gente não tem ordem. Mas a gente parte da ideia de, beleza, a gente tem que fazer 2 cervejas por mês, mais ou menos. E aí a ideia inicial é, cara, ter uma Hazy IPA e uma Sour naquele momento ali. E a gente começa a andar, beleza, a Sour vai ter alguma fruta? Se tiver, a gente bota uma outra coisa. Às vezes quando eu tenho uma ideia de algum rótulo, algum nome, a gente influencia a fruta que vai entrar através disso. Mas basicamente a gente começa pelo líquido. É isso. A gente começa pela ideia do líquido, que pode mudar depois. E depois a gente tenta expressar o que o líquido está querendo dizer através do nome e da imagem. Boa. Eu lembro, por exemplo, uma vez que veio uma ideia de fazer pastry sour. Lembra? Tipo, cara, a gente queria fazer uma pastry sour, uma ideia maneira. Aí eu comecei a ter a ideia das frutas. Aí, pra quem não entende, né? Pastry sour é tipo uma sour, né? Uma cerveja mais acidificada. Geralmente leva fruta. Com adição de alguns ingredientes mais doces, né? Pra emular como se fosse uma sobremesa. Então, nesse caso, a ideia foi usar tipo manga, maracujá e baunilha. Né? Então ficou uma coisa meio que um sorvetinho ali, um picolé de frutas. Um frutili, né? Dá pra censurar se forem processar. E aí eu lembro que aí você já tem essa ideia, cara, vou fazer tipo um videogamezinho, que foi a Princess, né? E aí tipo tinha os chefões lá, os ingredientes eram os chefões. Então não tinha como fazer isso se eu não te passasse os ingredientes para você pensar nos chefões e aí ficar tipo aí ficava esse bate-volta também, ingredientes e criação artística. E a ideia assim, parte do processo criativo de marca vem, enfim, muda muito, assim, a fagulha que faz a gente criar o rótulo ou a animação, etc. Mas da Princess is in Another Castle, veio de uma música da introdução do Ninja Gaiden, que eu tava tomando banho ouvindo música, e aí eu nunca joguei. Por isso que tu riu, tu lembrou na hora que eu falei da Princess. E aí, ouvindo música de videogame, né? E aí tocou essa e eu comecei a imaginar a historinha através da música. Assim. E aí veio. Valeu! Próximo. Sacanagem. Não tem ordem de líquido, marca, nome, assim. Mas a gente acabou de descobrir, quando o microfone não estava funcionando direito, que a gente parte do líquido e do estilo e a partir daí constrói o nome e a cara da cerveja que mais representa esse líquido. Mas muitas vezes acontece de as coisas se misturarem ao longo do tempo. Mas a gente parte do líquido. A gente quer fazer uma sour em novembro, por exemplo. Uma sour com maracujá. E aí a gente troca ideia, não sei o que, parte dessa raiz para criar outras coisas. E aí, às vezes sai uma sour de maracujá e aí, às vezes... uma sour de maracujá com manjericão. Às vezes sai outra coisa completamente diferente. Às vezes a gente muda e não é mais sour, é uma Hazy IPA com não sei o que. Mas é legal deixar claro isso, que a gente, para amarrar um pouco mais a gente, né, a gente não ficar só viajando, a gente tem um calendário de inovação que a gente tem que lançar pelo menos 2 cervejas sazonais por mês. Sendo que uma, geralmente, uma releitura de uma sazonal que a gente já lançou anteriormente, e a outra é sempre uma inovação. E aí a gente, é isso, pelo menos a gente tenta definir o estilo. Então, no início do ano, eu sei o que eu vou ter que fazer
até dezembro, só que eu não sei exatamente, a gente sabe uma base do estilo tipo IPA, mas às vezes eu não sei nem se é uma Hazy, ou uma West Coast, ou uma Black, enfim. E aí, pelo menos, isso é uma base pra gente começar a trabalhar a cabeça, né? Começar a ter essas ideias ao longo do ano. É a sementinha que a gente vai fazendo tudo depois. E a Princess, a gente... Quem era? Não sei, ela tava olhando e tchauzinho. A Princess is in Another Castle. Ela... Boa. Tipo, a gente partiu da... A gente queria fazer uma sour com manga, maracujá e baunilha pra ser uma pastry sour, como se fosse um frutilizinho, aquele picolézinho com recheio de baunilha, e fica exatamente aquele gosto. E era uma coisa meio de referência a gosto de infância. E juntei isso com uma ideia de que eu enfim, tomo banho ouvindo música às vezes, e eu tava ouvindo música de videogame tomando banho, pra inspirar. E aí eu ouvi a música de introdução do Ninja Gaiden, do Nintendinho. E aí eu ficava ouvindo aquilo, e aí eu me emocionei e comecei a pensar numa história que acompanhasse o sentimento daquela música, porque a música é muito, tipo, ela passa uma tensão, assim. Aí eu falei, cara... Aí eu E ela comecei, anda, né? Tipo assim, tem evolução, né? Tá passando por fases. Aí eu comecei a pensar, tipo, cara, aí dá pra criar uma história assim, sabe? A gente já sabia dos ingredientes, eu falei, cara, encaixa ali. Cada o ingrediente é um vilão. Enfrentando, tipo no Mega Man ali, que ele vai passando um mapinha, um caminhozinho, lutando contra um vilão a cada momento. E aí cada um dos chefões ia ser um ingrediente da cerveja. Irado. E tem a ver com nostalgia, que tem a ver com a ideia da cerveja, que era tipo ser um picolézinho que a gente tomava quando era criança. E a ideia da arte e do nome e da animação que veio tudo de uma música. Assim. A Sementinha foi uma música que me inspirou a criar uma animação que seguisse aquela emoção, sabe? Isso, enfim, rolou nessa, especificamente, rolou por causa da música. De vez em quando rola uma imagem, tipo Ai, qual é o nome daquela? Tanta cerveja. Fala mais ou menos a ideia da A gente cerveja. fez umas 100 cervejas. Do café, Ground Yourself. Ground Yourself. Kumaru, café, a ideia da sobremesa também, né? No tiramisu. Tem um quadro muito foda de um cara chamado Andrew White, que mostra uma mulher deitada num campo com uma casa lá longe, assim, que assim, você olha aquilo, às vezes dá um soco no peito, assim, sabe? É uma imagem que dá pra colocar aqui, uma imagem que me tocou, assim. E aí é aquilo que a gente tava falando, cara, se toca a gente, se tocar duas pessoazinhas que verem isso, sabe, já a gente passa a mensagem. Boa. E aí a gente refez essa imagem com elementos do nosso mundo, com ligação com outras referências. Tem um outro filme muito bom que se chama A Field in England, que é muito desconhecido, que são soldados ingleses em sei lá quanto, que eles estão num campo e aí no meio de uma guerra, e aí eles resolvem comer uns cogumelos, e aí a história toda muda completamente. Ele vira a onda de um cara que tá ali numa bad trip surreal. E a ideia foi juntar esses dois e colocar esse personagem que tá tendo uma bad trip surreal no lugar dessa mulher que tá deitada no campo tentando chegar na casa lá. Então a forma foi o quadro, esse quadro do Andrew White, e o conteúdo foi essa história do soldado na Inglaterra que comeu esse cogumelo e acabou surtando e tendo uma crise existencial no meio da guerra. Enquanto tu tava criando isso, eu tava pensando em como botar mascarpone na cerveja. Como... Era pra ser uma tiramisu É isso aí. stout. Só que, tipo assim, botar mascarpone, só que, tipo assim, botar queijo. E aí não fazia muito sentido. Aí eu lembro que tinha tido essa viagem um pouco do Kumaru. E aí a ideia de colocar... Porque é isso, em vez de só botar o chocolate, o mascarpone, o café, o Kumaru trouxe uma complexidade que, obviamente, não vai entregar o queijo, mas ele trouxe uma complexidade pro chocolate a mais, né? Uhum. E aí me passou, eu lembro quando eu fiz o teste, me passou um pouco dessa referência do tiramisu. Realmente só associado ao café deixa muito mais simples. Mas é muito legal que em paralelo, enquanto você está criando, tipo, pensando no rótulo, pensando em todas as ideias, os filmes, as referências, as músicas, eu tô lá tentando desconstruir uma sobremesa da forma que vai ter a melhor estação na cerveja. Então é isso, não tem uma, né, não tem uma ordem, né? Tem uma coisa acontecendo em paralelo ali, depois a gente vai trocando ideia, né, vai se alimentando, até chegar a um produto só.
E é maneiro que, eu não tinha me tocado disso ainda, mas a forma de resolver problemas, os tipos de problemas, por isso que eu fui mais pra parte da marca e você da cerveja. Tipo, eu lembro da gente fazendo cerveja em casa e você adorava resolver o Hermes, por exemplo, que é Equipamento. o equipamento e tal. Eu vou pegar essa mangueira aqui, botar com uma válvula pra tal lugar e pra mim eu tava, cara, beleza, resolve aí, que pra mim, tipo... Deixa eu botar uma musiquinha aqui enquanto a gente faz isso. Vamos fazer uma vibe e, tipo, criar uma ideia por trás, porque... Pra mim, cara, tipo, serrar um pedaço de madeira pra fazer uma base pra panela tal, pra mim, tipo, cara, é um problema pra ser resolvido, que, tipo, que é só um obstáculo. E pra você é, tipo, que maneiro. Quero resolver um problema. É, que maneiro, eu vou fazer isso, vai fluir as coisas melhores tecnicamente, não sei o quê. E pra mim é mais, tipo, deixa eu ver qual é a sensação que eu vou passar com essa cerveja e a referência que a gente vai ter de infância, que a gente vai fazer as pessoas sentirem do jeito que a gente sentiu, não sei o quê. Então encaixou muito bem. Encaixou cara. muito bem, cara. Porra. Boa. Respondido. Peraí, caralho, eu sempre bebo mais que eu tava planejando uma também. terça-feira. Só em dezembro. Falando nisso... Ah, É, achei que falar disso. pode falar, vai. Não, eu só ia falar que a gente vai ter uma Orange sem álcool em dezembro. E aí o rótulo da Orange, quando a gente pensou isso lá, quando a gente fez, a gente estava na dúvida se a gente fazia um pôr do sol laranja atrás Ah, é. ou se ia ser um céuzão azul, pra ser uma coisa mais leve e pura e tal. E aí eu resolvi ir pelo laranja porque, porra, a cerveja tem laranja e já passa na cor a sensação que você, enfim, o ingrediente que a gente vai sentir. Mas como é que você... O que vai ser o elemento pra deixar claro que é uma cerveja sem álcool? Como é que você... Eu não tenho ideia ainda, mas ainda tem Mas tempo. é legal mostrar. Tá filmando? Show. É. Porque isso é legal. Então, eu não tenho ideia ainda. É, isso não tá resolvido. É tá- uma questão que a gente vai Dezembro. resolver ainda. Mas, em geral, como é que a gente olha cervejas sem álcool? Assim, elas costumam ser uma diferença de marca, uma marca filha, vamos dizer, das cervejas que já existem. Então, você pega, sei lá, a Heineken sem álcool. Você vê que muda algumas cores ali, você sabe que é sem álcool, mas você sabe que é Heineken. Então, é como se fosse só uma mudança de cores ou muito pequena de elementos da cerveja que já existe. O que eu pensei foi pegar a Orange e fazer a versão anterior dela, uma das que estava competindo para ser a Orange original, que é a versão azulzinha. Eu sinto que deixar ela um céuzão azul e mudar algumas outras coisas do elemento, tipo o guru de algum outro jeito, em alguma outra posição e tal, já deixa super claro que é a mesma cerveja, porque a gente tem que deixar claro que é a mesma cerveja. Esse é um obstáculo, né? Tipo, as pessoas têm que olhar e falar, é a mesma cerveja, mas tem uma coisinha a mais. Aí olha, é sem álcool, sabe? Até porque, aí pensando também em restrição comercial, né? Se você coloca ela azul na prateleira, ela realmente não vai passar a mensagem. Quando você olha o portfólio inteiro, ela vai acabar competindo um pouco com a Aura. Né? Que, bom, a gente tá com rótulo antigo aqui, mas tipo, tem que também na hora de criar, tem que ter um pouco dessa percepção, assim. Isso aqui é uma cerveja que tem potencial de virar de linha, né? Então, Então tem que entender como é que as duas vão estar na prateleira junto com o resto do portfólio. Por enquanto, ela é sazonal. Daria pra ter mais liberdade. Quando a gente tem uma cerveja que a gente faz uma vez só, a gente pode pirar na marca e no líquido, assim, né? Mas quando a gente tá olhando pra ela e fala, cara, ela vai ter que se sustentar ao longo de um tempo, ela tem que ser consistente em marca e tal. Então, realmente, como é que ela... Tem todos esses problemas, assim. Um dos problemas é isso. Cara, vai ter um monte de cerveja na prateleira do mercado e além de ela ter que encaixar entre as outras cervejas nossas, visualmente, tem que encaixar em relação aos competidores também, para a pessoa olhar e saber que é da Oxbox, saber que ela é uma cerveja diferente, enfim. É um problema que eu não preciso resolver agora, ainda bem. E ainda tem aquela discussão, se você quer deixar claro na hora da pessoa ficar com a cerveja na mão que é sem álcool, ou se a gente quer que tipo, a pessoa se sinta meio que disfarçada ali de tô tomando uma cervejinha, mas não quero mostrar que é uma cerveja sem álcool, né? Que é um pouco do que a Heineken fez um pouco mais, né? Assim, tipo, a garrafa de verde tem uma diferenciação no rótulo, mas é de leve, diferente das outras sem álcool, que tipo assim, claramente você vê que a pessoa tá com a cerveja na mão e é sem álcool. É uma outra discussão também, uma outra restrição. Outro problema. Vários problemas para dezembro. Bora, próxima pergunta. Deixa. Ritual. Fala aí, vai, você... Ritual é uma palavra muito boa. É, A gente adora ritual. Como não tem uma regra, né? Assim, não necessariamente
A gente vai tomar uma cerveja ou fazer um ritual para aquela criação, né? Não tem um processo extremamente bem definido. Mas a gente tem que fazer mais isso. Sem dúvida ajuda, É. né? Mas eu acho que desde o início a gente nunca quis criar uma regra de como é o processo criativo, né? Então a gente tem liberdade para isso. Às vezes a criação é isso, correndo numa trilha, às vezes é tomando banho ouvindo uma musiquinha para chegar na Princess, ou às vezes sim, a gente tomando cerveja aqui e aí vem uma ideia. Mas não necessariamente a gente se reúne e fala, vamos tomar uma cerveja para criar uma outra cerveja. Para criar tal cerveja. É, Mas ritual faz muito, muito parte da nossa vida e do nosso processo criativo mesmo. Então, tem várias coisas que a gente já fez e faz que ajudam nisso, assim, mas não é direto. Tipo, eu preciso fazer a IPA de agosto e aí então vamos sentar e tomar alguma coisa e fazer. né? Mas já aconteceram várias vezes da gente, por exemplo, a gente vai acampar na Praia do Sono e a gente fica lá 4 dias trocando ideia pra cacete e fazendo vários rituais lá. E aí surgem ideias lá naquele momento que vão acabar virando cerveja, sabe? Então não é uma ligação direta, tipo, o ritual X foi pra cerveja Y. Mas a gente faz os rituais que acabam plantando sementinhas pra gente criar várias coisas. Isso que eu ia falar, não necessariamente só criar cervejas, né? Mas às vezes dar direção para o que a gente quer como empresa, às vezes como que a gente quer que a Oxbow seja vista, né? O que a gente acredita, né? A forma como a gente olha o mundo, a forma como a gente cria os nossos valores a partir daí, o nosso propósito. Então não necessariamente é só rituais para criar uma cerveja em si, né? Um líquido. Às vezes é só para para onde que a gente quer ir mesmo, onde que a gente quer chegar com isso tudo que a gente está fazendo. Tiveram momentos, situações que a gente passou que fizeram com que a gente que solidificasse mais a direção que a gente quer seguir com os fotos, por exemplo. E de a gente saber quem a gente é como pessoa, por exemplo, também. E rótulos também, por exemplo. Pra mim, a coisa mais clara que aconteceu nisso, de usar alguma coisa e ter alguma ideia e usar para uma cerveja, foi na Bad Trip, que foi a cerveja que a gente fez no Halloween, há um tempo atrás, alguns anos atrás, que é uma Stout. E aí o rótulo é a representação de uma consagração de ayahuasca que eu fiz há um tempo atrás. Que eu tentei juntar tudo que eu passei, tudo que eu senti em uma imagem, assim. Então, dá para descrever isso por um longo tempo aqui. Mas essa foi uma experiência, e aí? A gente falou de você hoje, A gente falou de você aí, Natasha. A Natasha que a gente estava falando aqui há pouco tempo atrás. A experiência que eu tive lá me gerou uma transformação que me fez, cara, eu preciso mostrar isso pro mundo, de alguma forma. Claramente foi uma bad trip. Então, o durante foi total, não é nada prazeroso ali, não foi nada gostoso ali no meio do caminho. Mas o depois é muito bom, porque eu aprendi pra caralho sobre mim, eu descobri muitas coisas sobre mim e me fez virar uma chave do tipo, eu preciso mudar tais coisas aqui para que minha vida seja melhor, para que eu descobri problemas que iam surgir ao longo do meu futuro. E eu falei, eu já consigo, é como se eu tivesse vivido o fim dos meus problemas lá na frente. Tipo, se eu continuar assim, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí eu apanhei lá na frente. E aí, que eu quando mudo eu voltei, agora, eu falei, né? deixa eu mudar, deixa eu mudar aqui. E é muito foda poder botar isso no rótulo, né? Obviamente você não explica isso, né? Essa é uma outra questão, né? Que a gente não chega e fala assim, esse aqui é o rótulo, olha como é que o rótulo, o que são as referências e tal. Acho que a gente nunca forte, Não né? mastiga. Mas geralmente a gente não mastiga, a gente não deixa claro. Mas é muito legal, até o que você falou da verdade. Por mais que seja uma parada muito intensa pra você e não esteja explicado pro consumidor, quando a galera pega, tipo, sente alguma coisa ali, né? Tipo, tem uma energia de tudo que você viveu ali com todos os elementos, mas você não precisa falar sobre nada, destrinchar nada, mas a galera olha e fala, caraca, que rótulo maneiro, irado. Não faz ideia do que tem, mas existe uma energia que foi colocada ali, que de alguma forma as pessoas sentem, né? Por isso que a gente fala o tempo todo, não é só cerveja, assim, porque a gente, duas coisas, assim, primeiro, a gente não quer mastigar tudo, então a gente coloca todas as informações e fica escondendo a informação e colocando um monte de coisa para as pessoas irem. Quem quiser e tiver interesse vai entrar mais e descobrir que tem mais profundidade ali. E aí você sabe que não é só uma imagem bonitinha e uma cerveja. Você vê que teve um pensamento por trás. Então quem quiser entrar vai descobrir que teve um pensamento por trás e vai conseguir mergulhar mais nisso, né? Mas assim, resumindo é isso. Próxima pergunta. E próximo chopp? Isso, caralho. Tá. O negócio vai... Vamos pedir outro chopp e outra pergunta. Vamos cogumelo, vamos falar aqui se a gente criar uma cerveja.
um podcast que a gente cria uma cerveja tomando mesmo. Irado. Porra! Pode fazer. É tipo fazer um live da parada mesmo, né? Do processo criativo. Irado. Vamos fazer o seguinte, tá, beleza, próxima cerveja que a gente tiver pra criar, a Pega um gente calendário, pô. bota pra filmar e a gente cria a cerveja junto. Vamos pegar isso, novembro ou dezembro, sabe? Pega o que tem de novembro e dezembro já Fechou. no calendário. Se Fechou. não me engano, tem uma sour também. Sour é legal que dá uma liberdade maneira de adjunto e tal. A gente senta, bota pra filmar e a gente sai daqui com a cerveja criada. É isso, fechou. Perfeito. Deixa eu falar pra Ju. Falta. Ju, a gente teve uma ideia aqui e a gente vai fazer ela, tipo, eu e Vinícius, um episódio do podcast vai ser a gente senta, toma um cogumelo e a gente cria uma cerveja filmando. Então a gente senta e só sai dali quando a gente criar a cerveja. O líquido, o rótulo Irado. e o nome e tudo. Beleza? E aí o podcast vai se acompanhando isso. Tá, fechou. Preferido, senão a Rótulo gente não vai. preferido, tem essa. Tinha uma outra do apagão criativo, que era legal. Que era o que a gente faz quando tem apagão criativo? Eu não tenho. A gente não tem uma nunca tive, resposta muito grande. Tipo, o apagão criativo rola o tempo todo, a gente mergulha no negócio, depois sai. O que eu faço é, eu fico mergulhado tentando brigar com aquela ideia, tentando criar um negócio, depois eu saio, faço outra coisa completamente diferente, depois eu volto e fico nesse processo. E uma hora a ideia vem, sabe? Isso é legal mesmo. E às vezes a ideia, assim, é uma ideia que eu coloco e fico, não gostei tanto, acho que eu não consegui passar o que eu queria, não é um negócio que eu fique felizão, orgulhosão de fazer, mas faz parte do processo também, da gente produzir e tem coisas que não representam 100% aquele ideal que a gente tinha na cabeça, faz parte. Acho que a gente não pode se julgar só pelo pior do que a gente já fez, sabe? Tipo, se eu fizer um rótulo que eu odeio ao longo de um certo tempo, ele não me define. Então eu tenho que ter uma noção muito clara disso para não me perder e falar, só quero fazer uma coisa perfeita, sabe? Porque senão a gente se trava e fica perfeccionista e não anda com nada. Mas é importante ter essa consciência também, porque senão tu fica. Caraca, será que mudou agora? Agora eu não consigo criar mais nada, aí tu vai indo pra um buraco, né? Então perceber isso na hora é tipo, cara, já fiz várias coisas legais, calma, só um momento, deixa eu respirar um pouquinho, vou fazer outra coisa, depois volto. E aí você tem noção, tipo, apanhando, você tem noção que eu vou sobreviver depois. Tá, tem os livros que são bons também para processo criativo. Um que faz muito sentido, tem vários, assim. Tem vários livros que me mexeram de um jeito que eu... Tem uns que dão ideias específicas para alguns rótulos e tal, mas tem um que é muito simples, que virou uma chavezinha em mim, que é o Creative Act do Rick Rubin. Que eu fui lendo ele, fui me identificando e falando, cara, mas ele não tá falando nada demais. Tipo, ele tá falando coisas que eu achava que eram verdades, assim, beleza. Aí depois de um tempo eu olhei e falei, cara, eu tô achando que é verdade porque eu tô me conectando muito com essa porra. Não é que seja óbvio demais. Eu acho que mas não é pra todo mundo, talvez. Então eu me conectei tanto com aquele livro que eu olhei e falei, cara, eu reluto muito em falar que eu me defini como artista, achar que eu sou artista, mas ao longo dessa leitura do livro eu fiquei tipo, porra, talvez eu seja. Mas você acha que o que você leu te transformou? Ou você só meio que olhou e falou, putz, eu faço muito já coisas que estão escritas aqui, então eu acho que faz parte e assim, eu meio que sou isso? Foram os dois, porque eu fui lendo coisas que eram muito óbvias pra mim, e o fato de eu ir lendo e achando que era óbvio fez virar uma chave em mim e falar, Irado. é isso, sabe? Tipo, eu tô muito confortável com tudo que ele tá falando porque eu conectei demais com essa ideia Irado. de ser artista, sabe? Então conectou muito. Então esse livro pra mim foi um que conectou muito. Outro é o do Alan Watts, A Sabedoria da Insegurança, que eu achei foda pra caralho. Foi o livro que virou a chavezinha em mim espiritualmente, assim. Isso que eu ia falar, não é de criação, mas é uma coisa maior. De visão de mundo. Que tem muito nome de livro de autoajuda, que tem mas ele fala de coisas muito complicadas e profundas ali, que você vai ler, não vai entender a primeira vez, mas ele tá falando de paradas que, depois de muito tempo de meditação e de usar substâncias e de conectar com o seu inconsciente, você vai notar que são umas verdades muito profundas que estão ali, sabe? E aí quando você conecta com isso, você fala, cara... E aí abre uns portais na cabeça que são muito
profundos, assim, sabe? Que mudam muito a forma que você pensa. Tá. Boa. Rótulo preferido. Diz o seu. Vou falar tanto... Vem cá. Senta aqui. Eu sei que a gente tem. Senta aqui. Faltam 40 minutos pra vocês irem, tá tranquilo. Fala o seu rótulo preferido, o que você gosta mais, assim. Não o líquido, o rótulo mesmo. O que você achar melhor. Pode falar dos dois. O meu rótulo, o meu rótulo preferido é Orange Sunshine. Acho maravilhoso. O que você gosta nele? Cara, eu acho que ele passa muito do que a gente quer passar com a marca. De ser uma coisa mais profunda, assim, e ao mesmo tempo psicodélica. E acho as cores lindas, chama atenção pra caramba. Eu acho que olhando pro rótulo você consegue meio que entender o que você vai esperar do líquido, assim. Eu acho que ele comunica muito bem o que é o líquido. Eu acho muito foda. E, assim, acima de tudo é maravilhoso, né? Ele não tem como colocar ele do lado de qualquer coisa. Eu tô olhando pra todos os rótulos aqui e você olha pra ele, tipo... Ele chama atenção, ele né, na chama, prateleira. Isso é exatamente isso. Você bota o portfólio inteiro e ele se destaca ele se muito, destaca cara. ainda assim, meu rótulo É muito preferido. foda. Eu amo Alma também, então são meus dois preferidos, se eu pudesse falar. Posso falar o meu? The Stone Ape Theory. Eu acho muito foda. que maneiro. Eu acho muito foda. Ah, ele é maravilhoso também. Assim, pra começar que é um rótulo que realmente chama Tá atenção. trabalhando linha, tá trabalhando sensorial também. Ah, não, pode falar o que você quiser. Pode falar tudo. Só bota o Tá microfone pra liberado. ela aí. Não precisa... Não, mas é isso. Stone Ape, cara, assim, primeiro que o rótulo mesmo, a estética dele é muito legal, tem muito elemento e, tipo, parece que tudo tá meio que encaixado, sabe? Quando você olha o painel, a canga ali, Stone Ape. Não precisa botar a canga, né? Mas ela botou a canga, show. É mais fácil, mas a gente pode botar ele aqui. Parece que tudo se complementa, né? Você tem todos os elementos, mas eles estão, tipo assim, não tem nenhum espaço vazio na tela, né? E tudo faz sentido de alguma forma. E eu acho que a própria teoria é muito maneira, né? Que tipo, a nossa evolução, né, vem realmente do encontro de um macaco com um cogumelo. E aí, isso no processo criativo também, da gente conseguir pegar isso numa Imperial Stout e usar banana, usar chocolate. É um rótulo que, sensorialmente, pô, eu gosto muito, acho que a banana encaixou muito, mas acho que como um produto em si, assim, tudo se encaixa, sabe? Tanto a parte artística, visual, quanto o sensorial também. Então acho que é um puta produto, um produto que me orgulha muito da gente ter na Ocus Pocos. Ah, maneiro. E o seu? Já Você já tem microfone. vou falar, mas isso da Stone Ape, eu gosto bastante da Stone Ape também. E sobre o processo criativo, a Stone Ape a gente partiu de uma coisa muito simples, que é, cara, vamos fazer uma stout. A gente gosta de stout. Pastry stout, que é uma coisa que lembra muito sobremesa. O que combina com stout? Quais são os elementos adjuntos que combinam com stout? Qualquer fruta, grão, qualquer coisa que combine com chocolate, com café, etc., vai combinar com stout. Então, tipo, chocolate com banana combina, chocolate com morango, com frutas vermelhas, pode combinar, chocolate com café, chocolate com amendoim, sabe? Tudo isso combina muito. Então, assim, a gente precisava fazer uma cerveja com banana. E aí a ideia é, beleza, a gente vai fazer uma stout com banana. No começo, as primeiras stouts que a gente fez, todas tinham um animal. E aí a ideia era que cada animal fosse um animal mitológico do mundo da Ocus Pocos. Então tinha o sapo da Cambô, por exemplo, o dragão escondido ali na Waking Life, etc. O coelho da Rabbit Hole e tal. E aí uma cerveja com banana, muito clichêzão, vamos botar um macaco nela, sabe? Partiu de uma ideia muito clichêzão. Mas muito do que a gente fala é sobre expansão da consciência, sobre... a gente tem cogumelo em quase todos os rótulos. E a gente realmente fala muito sobre isso, a gente pode entrar mais nesse assunto, pode ser um podcast só sobre isso. Mas essa teoria de que parte do motivo pelo qual o ser humano se separou das outras raças e dos outros animais foi porque ele começou a usar substâncias que expandiam a consciência, combina muito com o que a gente quer falar e encaixa muito com a nossa visão de mundo, assim. Então, E faz sentido, né? Quando você usa o cogumelo, você fala, cara, isso poderia ter acontecido. Se eu tivesse menos consciência, né, menos capacidade linguística, você consegue visualizar que isso pode ter acontecido de fato. que você vira uma pessoa diferente depois disso, sabe? Depois de entrar em contato com isso. Então,
dá pra entrar em livros e falar sobre livros e pessoas que entram nessa teoria de um jeito muito profundo e que falam, que justificam essa teoria de um jeito muito profundo, assim. Então a gente queria passar isso para as pessoas, nem que seja de um jeito superficial, do tipo, cara, só olhem que isso existe, entendeu? Só leiam sobre isso. E aí super conectou. Mas só uma dúvida, antes de você falar da sua. Você falou dos animais lá, característicos e tal. Qual que é a ligação do elefante da Derê com o elefante da Elephant Craver? E tem ligação? Cara, não. Não tem ligação. Não. Eu sempre tive essa dúvida, eu só pensei nisso agora. Infelizmente não. Adoraria que tivesse uma ligação meio louca, mas nesse sentido não. O da Elephant Craver, a gente queria fazer uma... E foi meio que uma... A sementinha foi meio superficial demais, que nem macaco banana, elefante amendoim, sabe? Só que a gente colocou no rótulo... O rótulo da Elephant Craver é um que eu gosto bastante, porque tem um monte de críticas sobre como as espécies se relacionam entre si. Mas eu não vou entrar muito nela, não. Assim, acho que eu gosto muito desse rótulo. E a The Realization? É um dos que eu mais... O rótulo da Elephant Craver e da The Realization foram um dos que eu mais pensei e joguei coisa pra fora, assim. Então eu gostei bastante. Da Realization tem muito é elemento, uma imagem surrealista, como se eu pegasse imagens de sonhos meus e colocasse símbolos ali que passem mensagens, assim. Então, o elefante pegando fogo é um que liga muito com a girafa pegando fogo do surrealismo ali, sabe? O rótulo é completamente surrealista. A gente queria passar essa ideia de um jeito muito direto, assim. Então tem esse elefante pegando fogo, que simboliza alguma coisa, não vou mastigar. Tem a mão sem o pedacinho do anel do dedo anelar ali também. Eles estão debaixo do mar, mas não estão, com os peixinhos voando e tal. Então, ela passa uma sensação. E aí, uma coisa que a gente estava falando há um tempo atrás, cara, é que nem explicar piada. A partir do momento que você explica uma piada, ela morre. E eu não quero matar, a gente não quer matar o que a gente quer passar. A partir do momento que a gente explica um filme, ele perde a sensação. Você, entendi. Mas ela vai pra cabeça e deixa de ser uma sensação que você sente. A gente quer passar uma sensação pras pessoas. Então, quanto mais a gente explica, pior, sabe? Mas pra finalizar, então, volta seu rótulo preferido. Meu rótulo preferido. Isso é uma pergunta muito difícil, cara. Eu tenho muita dificuldade de ter um top 1 de alguma coisa. Mas qual é? Mas acho que agora, pensando nos rótulos, eu diria que é o rótulo da Bad Trip. Porque é um dos rótulos que mais vieram de dentro e um dos que mais significam alguma coisa pra mim e um dos que mais representam uma experiência que me mudaram como pessoa, sabe? Então, se eu pegar a experiência que eu quero passar para as pessoas, a que mais me impactou agora, eu diria que foi o da Bad Trip. Porra, maneiro. A gente tá entrando no Halloween agora, né? Bem que a gente podia fazer um batchzinho, né? Podemos. Eu tenho base lá, dá pra fazer. Vou mandar aqui pro DNA, botar na régua de stout que vai ter. Vamos fazer 4 né? barrizinhos, 200 litros. Show. Fechou. Assim que é processo criativo, vamos fazer agora, aí tá resolvido. Fechou? Vamos? Bora. Vamos. Beijo. Se despede ali, pô, você saiu no meio da parada. Dá tchau. Tá bom, vambora. Mas um beijo não vai... Tem que jogar. Participação especial, nossa grande CEO, Alida Valves. Nossa CEO, Alidinha. Mais um. Mais um. Boa, Pedrão.